Olá, olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Roda Mundo, a nossa mesa de política semanal de Opera Mundi. Eu sou Fernanda Forgerini, repórter aqui da casa e apresentadora do Roda Mundo, nosso programa somente com mulheres, debatendo aí, fazendo suas análises internacionais e também nacionais. Hoje chamo aqui com a gente Vanessa Martina, nossa roda mundista, editora do site Diálogos do Sul. Boa noite, Ivan. Muito boa noite, pessoal, animados aqui para comentar essas maravilhas do mundo ao lado dessas maravilhosas. Boa, e também está com a gente nossa outra roda mundista, Amanda Harumi, do Diplomacia para a Democracia. Tudo bem, Amanda? Boa noite. Oi, Fê. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente. Boa. Nosso programa hoje começa comentando, então, sobre aí o primeiro turno das eleições na França, mas também vai comentar sobre o referendo, a consulta popular que teve lá no México em relação ao governo de López Obrador. Então, fica aí, porque o Roda Mundo está começando. Agora sim, estamos de volta, começando o nosso Roda Mundo dessa segunda-feira, 11 de abril de 2022. Antes, como aqui eu sempre faço nos nossos programas, fazendo um convite para você que ainda não é assinante solidário aqui de Opera Mundi. Você pode fazer a sua assinatura em www.operamundi.com.br/apoio. A partir desse link você tem acesso às formas de pagamento, quais que são os planos que você pode estar apoiando a Opera Mundi e também alguns assinantes, né, conforme você for escolher o seu pacote, você recebe brindes, tem outras formas, descontos em alguns cursos, enfim, você pode conhecer tudo a partir desse link. A gente também tem para você ser membro aqui do canal do YouTube. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, você pode ser membro pagante e aí ajudar também com o Opera Mundi em www.youtube.com/opmundi. O Opera também tem agora, né, assim como várias pessoas, tem um Pix, onde você pode contribuir para a gente. Nossa chave é apoio@operamundi.com.br e nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Mas, a partir disso, também a gente sempre deixa aberto o nosso chat para que vocês enviem aí suas perguntas, suas análises, comentários, e também pode apoiar com o Super Chat ou Super Sticker também, fazendo aí sua assinatura, sua solidariedade com o Opera Mundi. O Opera ele não fecha o seu conteúdo, nós sempre teremos aberto, mas para que a gente possa continuar o nosso jornalismo democrático aí, anti-hegemônico, nós pedimos aí essa ajuda para vocês. Pois bem, hoje, então, o nosso programa vai comentar sobre a consulta popular no México, né, convocada pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, que deu respaldo ao presidente com mais de 90% de aprovação. Nós vamos explicar aqui o que aconteceu, mas antes não tem como deixar de falar sobre o que rolou na França neste domingo. A França, neste dia 10 de abril, foi às urnas aí escolher o seu próximo presidente, que vai ficar nos próximos 4 anos à frente do Palácio do Eliseu. E não houve muitas surpresas aí nessa votação, né? O Roda Mundo comentou na última semana sobre esse desfecho, como seriam os possíveis cenários aí dessa eleição, e que de fato apontavam as pesquisas para um segundo turno entre o Emmanuel Macron, que é o atual presidente, está buscando aí a sua reeleição, contra a extrema-direita, né, candidata aí com a Marine Le Pen. Pois bem, os dois se consagraram e vão aí para o segundo turno. O Emmanuel Macron ganhou o primeiro turno com 27,8% dos votos, enquanto Le Pen com 23,15% dos votos. Semana passada comentávamos aqui sobre a situação da esquerda, como que ficaria tudo isso. Hoje também trazemos aí como que ficará essa situação, porque com os números não houve tanta surpresa a partir das pesquisas também para a esquerda, né, que via aí o Mélenchon em terceiro lugar, que de fato se consagrou no terceiro lugar, e também a eleição, assim, que a gente pode dizer um pouco trágica da esquerda, né, do Partido Socialista, que estava com essa candidata a prefeita de Paris, a Ana Hidalgo, que ficou em 10º lugar. Então, já comentar aí também. O segundo turno ocorre dia 24 de abril, então vai ser entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen, no centro-direita e extrema-direita, então quase o mesmo palco. Um
palco que foi também em 2017. 2017 foi esse mesmo cenário, segundo turno, com vitória do Emmanuel Macron, e que agora tenta, conforme eu falei, sua reeleição. Van, vou começar com você hoje para você contar para a gente um pouco como foi esse dia de votação e sem essas surpresas aí para esse segundo turno, né? Era um pouco o que se esperava e o que as pesquisas indicavam, né, Van? Boa noite. Muito boa noite. Quero só lembrar aqui, gente, que hoje nós não temos a presença da Ana Prestes, porque ela está comemorando o aniversário da filha dela. Então, deixar aqui o nosso beijo para a Helena, que não vai ver essa live, porque elas estão comemorando, mas deixa aqui registrado o beijo para a Helena, que está aí aniversariando. Então, muito parabéns para as duas, para a Ana e para a sua bebê. Então, gente, eleições na França. Muito do que aconteceu, a gente já tinha comentado aqui na semana passada. A Le Pen, de fato, tinha essa vantagem e foi confirmada, porém, é importante ressaltar que o Mélenchon chegou perto, né? Ele fez 21, quase 22, 21,9% dos votos, e a Le Pen 23,4%. Então, não era esse o cenário que se desenhava. Ele tinha 17% nas projeções, e aí a gente tem que sempre observar as pesquisas como uma tendência e não com os números fixados. A eleição ela mostrava um crescimento do Mélenchon, que se confirmou depois nas urnas, e mostrava aí uma recuperação forte da Le Pen, que também se comprovou, né? O Zemmour, que tinha 11%, derreteu, ficou com 7%. Então, isso indica também já o voto útil. Adotou aí um voto útil, até me desestabilizou. Ficou tímida. E aí esse voto útil Elogios já foi direto... vindo bem no começo, já, hein, Van? Esses votos do Mélenchon já foram aí direto para Le Pen, porque não tem dúvida entre a ultra, né? Já não tem mais nem espectro para colocar o Zemmour, mas uma ultra direita. Não tem dúvidas para onde vai esse voto, vai para a extrema-direita, né? Então, esses 7% com certeza vão para a Le Pen, que já tem, então, 30% no segundo turno. A questão desse segundo turno, nas projeções, a gente vai ter projeção tanto favoráveis à Le Pen, quanto favoráveis ao Macron. Então, assim, vai ser decisivo, e os franceses têm essa tradição de debate televisivo, debate presidencial. Aqui no Brasil, às vezes, a gente tem presidenciáveis que não participam de debates, mas lá essa tradição de fazer esses debates, e esse debate vai ser no dia 20, então acho que a gente também deve ficar todos atentos aí na semana que vem, esse debate, como que eles vão se sair. Mas é isso, então as projeções aí mais reconhecidas dão 54% para o Macron, 46% para Le Pen. E o que a gente assim, já pode tirar de conclusão? Fortalecimento da extrema-direita, consolidação da extrema-direita. Lembrando que em 2017 a diferença foi muito grande entre o Macron e a Le Pen. Foi 66% para o Macron a 34% para a Le Pen. Então, essa diferença, ela concedeu ali para o Macron, naquele momento, uma tranquilidade para colocar o seu programa político, o que ele já não vai ter dessa vez, porque o país vai estar absolutamente dividido. Termo que aqui no Brasil se gosta de usar, vai estar aí polarizado. Outra coisa que chama atenção, eu acho que aí a gente levanta a bola para mais questões que a gente pode tratar aí no próximo bloco, abstenção de 30%. Então, tinha 12 candidatos, e aí a gente vê que eles não necessariamente representavam os anseios dessa população, que simplesmente decidiu não ir votar. E isso foi determinante, muito provavelmente, porque, como eu disse, né, o Mélenchon ficou muito perto. Então, se essas pessoas elas estavam descontentes com o Macron, o Mélenchon talvez fosse uma saída para essa política totalmente pró-OTAN, pró-establishment do Macron. Mas até talvez por não estar em destaque nas pesquisas, e as pesquisas já darem como certo que seria Macron e Mélenchon, as pessoas talvez não tenham se mobilizado tanto para ir votar. E isso reforça, desde o meu ponto de vista, outra coisa que falávamos no programa anterior, que é uma crise de representatividade da democracia liberal. Então, as pessoas
não têm se sentido contempladas com essas políticas, essas candidaturas. E aí a gente tem abstenção não só na França, mas aqui na América Latina a gente também tem abstenções altíssimas em vários países, como a Colômbia, por exemplo. Eu acho que muito a gente pode entender disso, da representatividade política. As pessoas não estão se sentindo contempladas pelos programas e pelos políticos que disputam os votos aí nas eleições. Até, Ivan, no segundo assunto, né, em relação ao México, também iremos debater essa questão da abstenção, porque mesmo que essa consulta popular no México não fosse uma questão obrigatória, né, não é obrigatório no México, teve uma abstenção também bem alta, né? Também, como a Van colocou aqui, a questão da América Latina e da Europa. Agora, Amanda, eu passo para você também colocar a sua perspectiva em relação a essa questão do segundo turno da França, mas também para onde você enxerga que vai esses votos, né? A extrema-direita pode conseguir virar esse segundo turno, como não aconteceu em 2017, né? A Van colocou aqui que foi 66 para 33, 34, mais ou menos, da Le Pen, que pode ser um outro cenário agora em 2022, né? Bom, Fernanda, acho que a gente dá continuidade no que a gente conversou no programa passado, que é não subestimar a extrema-direita, né? E o poder da extrema-direita politicamente hoje no cenário internacional. Então, quando a gente teve a derrota do Trump e a vitória do Biden, a gente até chegou a questionar se esse seria o fim dessa extrema-direita, mas agora com o cenário internacional de um conflito, né? Então, os preços da energia na Europa aumentando, essa crise, né, do poder de consumo, parece que o discurso, né, a narrativa da extrema-direita consegue convencer parte da população, principalmente porque na Europa essa narrativa ela é construída contra, né, o fluxo migratório, né, com políticas mais rigorosas em relação a isso, defendendo esse bem-estar social europeu, esse poder de compra para essa população que hoje já sofre com a crise, essa classe média já está vendo o seu poder de compra diminuir, e a Le Pen parece apostar bastante nessa defesa, né, do que seriam as classes populares, né, e o acesso e o consumo dessas classes populares. Então, como a Vanessa falou, a esquerda, né, ou esse voto não de direita, teve 20% e ele vai ser disputado, né, tanto pelo Macron quanto pela Le Pen. A Le Pen ela vai apostar, a gente comentou no programa passado, ela até fala em estatizações de rodovias, ela defende esses direitos sociais, então ela está disposta a flexibilizar o discurso dela, até mesmo, né, nas pautas conservadoras, né, na questão dos direitos LGBTQI+, ela está apostando em ficar um pouco mais em silêncio em relação a essas pautas para ver se ela consegue adentrar esses votos mais progressistas. Também tem um movimento, né, seria esse movimento anti-extrema-direita, porque uma vitória da extrema-direita se somaria à vitória da Hungria, né, da extrema-direita fortalecida, e teria um grande impacto na Europa, na União Europeia. Então, o centro, a direita e a esquerda já estão sinalizando esse movimento contra a extrema-direita, contra a Le Pen, para fortalecer a campanha do Macron, mesmo, né, com críticas da esquerda ao governo do Macron. Então, já tem esse movimento de anti-extrema-direita sendo construído, porque, como a Vanessa falou, né, as consultas, né, e as pesquisas, elas realmente não garantem esse resultado e tem muito debate ainda para ser feito. Então, como a pauta, né, de direita e extrema-direita, ela vai ser muito em relação a esses temas mais do cenário internacional ou da questão do conservadorismo, ela tem um público a disputar, porque em outras pautas eles não se distanciam tanto. Então, acho que é isso, é uma disputa por esses votos mais progressistas que também não se consolidaram eleitoralmente para ir para o segundo turno. Sim, até comentávamos no programa anterior sobre o Eric Zemmour, né, que é de extrema-direita, assim, um discurso
horrível, de xenófobo, racista, enfim. Ele deu uma apaziguada até no Le Pen, né? A gente comentava isso, porque até o pessoal começou a achar ele tão extremista que começou a humanizar a Le Pen, né? Sim. Antes de ir para a nossa próxima rodada, eu quero mostrar para vocês aqui o resultado dessa eleição. Temos aí, então, o Macron em primeiro lugar, com 27,84% dos votos, com mais de 9.785.000 votos, né? Le Pen com 23,15%, com mais de 8 milhões de votos. O Mélenchon com 21,95%, com mais de 7 milhões de votos, que é bastante coisa também. O Zemmour, como a Van colocou, derreteu, teve 7,07%, com mais de 2 milhões. A Pécresse, que a gente comentou também aqui no programa anterior, teve 4,78%. O que a gente quer destacar aqui é Hidalgo, que aparece em 10º lugar. Ela teve 1,75% de votos, com cerca aí de 600 mil votos para ela. A Hidalgo, ela é prefeita de Paris e ela foi representante do Partido Socialista. Comparando aí entre 2022 e 2017, nós temos que o Macron também ganhou as eleições no primeiro turno, em 2017, com 24%, e agora 27%, né? E a Le Pen com 21% e agora 23%. Ou seja, de 2017 para 2022, ela cresceu 2%, o que é, comparadamente ao discurso que ela representa, bastante coisa. E destacamos aí o Mélenchon, que em 2017 parou em 4º lugar, e agora, em 2022, em 3º lugar. Eu volto para a Van para a gente falar um pouco essa questão, trazendo da Ana Hidalgo, no sentido que falou-se muito algumas análises sobre essa questão que faltou talvez uma frente ampla para o Mélenchon, falando assim, bom, essa esquerda se dividiu, foi o pior cenário do Partido Socialista da história, esse resultado da Ana Hidalgo, e ela agora declarou voto ao Macron para o segundo turno, falou que declarou apoio, né, contra a Le Pen, enquanto o Mélenchon não declarou apoio, falou somente para não votar na Le Pen, mas não falou necessariamente, né, nas palavras certas, assim, de ir para o Macron. Van, você acha que foi um erro da esquerda aí, essa questão de tentar candidatos meio que soltos, não tentar uma frente ampla? Por que esse 1,65 da Anne, perdão, talvez ele tinha chegado a quase bater na Le Pen, não? Não, com certeza, um erro absoluto da esquerda. E aí, lembrando, retomando, gente, a gente está repetindo muito sobre o programa anterior, porque a gente fez uma análise pré-eleitoral no outro programa, então recomendo muito que assistam também, que está bem interessante. E a Ana Prestes, ela falava justamente que a falta de apoio ao Mélenchon era porque, enfim, tem várias questões da esquerda não apoiar, mas uma delas era porque ele começou a campanha muito antes. Então, os partidos ficaram, nossa, mas como é que eu vou apoiar? E não apoiaram. E aí, como você disse, 600 mil votos da Hidalgo faria muita diferença na candidatura do Mélenchon. E outra, como as pesquisas eleitorais, o Ivanildo comenta isso, né? Os resultados das urnas diferiram das pesquisas. Ele não foi ao segundo turno por pouco, né? Mais ou menos 500 mil votos. É justamente, as pesquisas eleitorais, elas têm essa função de criar esse clima, forçar um voto útil já no primeiro turno e desestimular, enfim, algumas candidaturas. Aí, olhando esse cenário, a gente vê que a falta de unidade, como você disse, a falta de uma frente ampla, porque veja, gente, quando o Mélenchon não declara voto ao Macron, ele não diz votem no Macron, ele diz não votem na Le Pen, façam o que vocês quiserem, se abstenham, fiquem em casa dormindo, o que vocês quiserem, só não deem voto na Le Pen. Só que o voto dele, 1/3, assim, pesquisas, projeções, 1/3 vai para Le Pen, 1/3 para abstenção e 1/3 para o Macron. Ele vai ter que lutar muito para que esse 1/3 da Le Pen não vá votar, enfim, fique em casa, vai jogar futebol, fazer outra coisa. E por que isso? Porque a França, como a gente falava também, né, as esquerdas, e essa esquerda tradicional, não estou falando nem do Mélenchon, que tem um programa aí mais disruptivo, tem uma coisa mais radical, né, de radicalização aí do seu projeto. Mas essa esquerda tradicional, o Partido Socialista, faliu, que é um partido tradicional ter esse traço, né, nas pesquisas.
E a resposta que a gente pode buscar, são muitas questões que se deve fazer, mas uma das respostas está em esses partidos terem feito, aí essas, ao invés de ter feito uma frente ampla de esquerda, terem feito frente amplas com a direita sempre, e terem respondido com políticas liberais quando estiveram no governo, né? Quando tiveram a possibilidade de fazer algo pela classe trabalhadora, fez o contrário. Então, apostou em como é que chama esse negócio de quando você corta os gastos? Enfim, obrigada. Apostou em austeridade e em respostas liberais. E, por exemplo, uma das questões que se critica muito a Le Pen é pelo discurso xenófobo, anti-islâmico, e a França, eu não sabia, acabei de descobrir, a França é o país que mais tem muçulmanos na Europa. 8,8% da população francesa é muçulmana. E daí a gente vê assim, a importância dos debates que volta e meia aparece sobre o uso da burca ou do véu islâmico. E o Macron tem respondido de uma maneira islamofóbica várias vezes em vários desafios que foram colocados para ele. Então, a Le Pen é xenófoba e é islamofóbica, mas o Macron tem respondido também com medidas bastante questionáveis com relação à comunidade islâmica muçulmana no país. Isso é um problema. Então, quando você, como um candidato de esquerda, dizer eu apoio o Macron, a menos que tenha um programa político em que se sente e se acorde um programa do Macron com respostas a essas pessoas que votaram no Mélenchon, meio que não tem sentido, sabe? Porque o crescimento das direitas respondem, e a gente viu isso com o Trump, responde a uma questão muito direta da população, que é a resposta econômica. Os franceses votaram pela economia. O Macron passou metade da campanha, muito mais da metade da campanha, falando com Putin e Zelensky, tratando de questões que diziam respeito à União Europeia. E é justamente isso que está sendo questionado nessas eleições. A posição da União Europeia. A gente defende a União Europeia, muitas pessoas defendem a União Europeia como uma questão de integração, a derrubada de fronteiras, as oportunidades que se pode criar a partir disso. Agora, uma questão muito importante com relação à União Europeia é a política que é dominada por Alemanha e França e que não tem respondido aos anseios populares. Tanto que o Macron viu aí, enfrentou protestos bem contundentes por questões econômicas. E num futuro governo dele, provável, e enfim, que melhor seja assim, governo do Macron, a tendência é que ele enfrente ainda mais protestos, porque essa questão econômica, com essa guerra na Ucrânia, ela só tende a piorar. Só que o programa dele, até o momento, não está fazendo, focando na economia, focando no trabalhador, focando nessas pessoas que estão sendo, tendo seu poder de compra diminuído, não só no Brasil, né? A crise econômica, ela está pegando trabalhadores aí em toda parte e tende a piorar com o encarecimento da energia a partir das sanções que estão sendo impostas à Rússia. Van, antes de você concluir, é só o Jorge Guariento pergunta se no Brasil as pesquisas elas têm esse efeito também de forçar o voto útil ou é uma outra realidade essa questão da França, enfim, também da América Latina, até porque é importante para a gente também esse ano de eleição entender um pouco também essa questão de forçar o voto útil. Você acha que no Brasil também há essa realidade? Olha, muitos analistas, pessoas que estudam a questão das pesquisas, as pesquisas no Brasil são muito sérias, isso é importante de dizer, muito mais séria do que em outros países da América Latina. Em vários países da América Latina, a pesquisa é uma piada. Eles dão uma pessoa na frente e depois essa pessoa aparece em terceiro lugar, às vezes nem tá. Então, assim, as pesquisas, elas têm, sim, essa função, não só lá, como aqui. E a gente observa, eu não estudo isso, mas os analistas que estudam a questão das pesquisas, eles indicam sempre, assim, que existe um certo jogo dentro da margem de erro, principalmente no Brasil, onde eu estou dizendo que as pesquisas são muito sérias. Então, existe a margem de erro e existe um jogo dentro da margem de erro. Quando vai chegando perto da eleição,
essas margens se ajustam, e por isso a gente tem no Brasil pesquisas que apontam bem certeiramente em quais são os candidatos favoritos e quase acerta ali a margem da eleição. Mas esse jogo... E agora, por exemplo, a gente pode ver que a gente está muitos meses da eleição, e um tempo que faltava, sei lá, um ano para a eleição presidencial, a gente já via pesquisas dizendo isso ou aquilo. Então, essas pesquisas também têm aí a capacidade no Brasil de forçar negociações políticas. Então, um candidato que não tem muitos votos, por exemplo, vou usar o exemplo mais óbvio, vou usar o menos óbvio. Por exemplo, o candidato Ciro Gomes... eu falei que não ia usar esse exemplo. O candidato João Dória. Então, ele tem muito pouco voto, e aí o preço para um apoio do PSDB é X. Se ele tivesse 2 dígitos, 11%, 12%, seria 2x. Então, existe um preço a ser pago pelo apoio desses partidos, de acordo com quantos votos eles podem aportar para as candidaturas maiores, entende? Então, assim, tudo isso é negociado. As pesquisas, elas têm uma função que não é só, quem será que está ganhando? Não, elas têm uma função política muito relevante nesse padrão de democracia que a gente tem. Perfeito, Van. Agora, Amanda, a gente comentava aqui, né, até puxar esse gancho da Avança para a questão do Mélenchon, de não chamar voto para o Macron, mas falava de não votar na Le Pen. Semana passada comentávamos também isso, né, se essa seria a posição do Mélenchon. E é esse movimento que ele deveria fazer, de fato, até que o Carlos Ezzo pergunta, por razões óbvias, o Mélenchon nem precisa ir para Paris, né? Então, é esse, de fato, o caminho que ele deveria tomar a partir do 3º lugar que ele teve aí? Eu acho que conhecendo a capacidade da extrema-direita em fragilizar as estruturas democráticas, né, eu acho que ele deveria ter um posicionamento não tão explícito, mas de compreender o que significaria a extrema-direita hoje na Europa, né? Eu vi que não tem como qualquer disputa eleitoral, principalmente na Europa, sair do debate da Rússia, da Ucrânia, do conflito internacional, da extrema-direita. E, apesar do Macron ter se colocado, né, como esse líder para ligar para o Putin, para conversar, para dialogar, a interpretação do Putin como um líder conservador de extrema-direita, que é questionável, e a gente não sabe como definir o Putin mesmo, nesse cenário atual, eu acho particularmente que ele tem diversas faces, não só uma, mas que essa face do Putin significaria um alinhamento à Le Pen, né? E aí significaria esse avanço da extrema-direita no cenário internacional, que era algo que a gente não estava prevendo. Então, eles vão apostar em relacionar a Le Pen ao Putin, né, para conseguir também fazer frente a essa extrema-direita e também colocar no cenário o debate internacional. Ao mesmo tempo que a Le Pen, com as pautas dela, né, nessa crise, ela traz propostas, porque essa é a questão, né? Se a população está insatisfeita, você tem que ter uma proposta de mudança para atrair esses votos. E ela traz propostas, ela traz, né, essa crítica à União Europeia, então como foi a crise do Brexit, então ela pode liderar esse movimento, e também uma crítica à OTAN, a permanência da França à OTAN. Então, o cenário internacional vai estar presente nessa disputa, vai estar presente na decisão do eleitorado também, que, na verdade, está muito mais preocupado, né, com o seu poder de consumo, com o seu bem-estar social e com o seu país internamente, mas sabe que a França e a União Europeia estão totalmente vinculados a esse conflito. Se a gente pensar no cenário internacional, os atores mais vulneráveis, com certeza, é a Ucrânia e a União Europeia. Né? Os países europeus estão diretamente ligados a esse conflito, tanto pela questão do fluxo migratório que já está ocorrendo, e eles já têm esse problema, né, dos outros conflitos, das outras guerras, quanto a questão da energia, né, do preço do gás e dos preços, né, que estão subindo, todos os valores, tanto de energia quanto de aluguel, está tudo subindo na Europa por conta do conflito. Então, não tem muito como isolar
esse problema internacional do que vai ser construído nessa disputa. Mas acho que vai ter esse movimento todos contra essa extrema-direita, tentando relacionar a Le Pen com o Putin. E a questão da abstenção que a Vanessa trouxe também pode ser um fator, né, de mobilização para algum dos lados. Então, a gente continua pontuando aí a crise da democracia liberal, né? Porque se a gente for ver, todos ficaram na casa dos 20 e poucos, né? Então, não tem nada muito coeso no debate da sociedade francesa, mas vai ser decidido por esse meio eleitoral. Perfeito. A galera que ainda está um pouco assim, no semana passada, o Rodamundo comentou também sobre esse cenário das eleições na França. Hoje estamos comentando, e provavelmente iremos comentar outras vezes, porque depois do dia 24, esse segundo turno, provavelmente vamos aqui debater o que será, né, pós esse segundo turno, porque agora a gente vai falar um pouco, votação ainda, mas é no México, porque nesse domingo também teve uma consulta popular, uma chamada consulta cidadã, que o López Obrador, presidente do México, convocou ainda em setembro de 2021, que seria uma verificação para ver se a população estava e apoiava a sua permanência no cargo até o fim do seu mandato, 2024. Essa votação, algumas pessoas falam assim que foi uma questão meio de tentar, o Obrador tentar ver como estava a sua questão de apoio, tentar uma questão para seu sucessor, até porque no México não há reeleição, né? O mandato são de 6 anos, o Obrador fica até em 2024 e pós ele não pode tentar a sua reeleição, ele tem que chamar um sucessor. Era necessário 40% da participação para que fosse validado, então, qualquer que fosse o resultado. Não necessariamente, se a população não apoiasse o Obrador, ele teria que sair do cargo e vice-versa. Porém, a abstenção foi alta, teve cerca de entre 17% e 18% de pessoas indo votar nessa consulta, que deram o resultado aí de 91,9% de apoio ao Obrador. O Obrador ele tem falado bastante dessa questão de uma democracia participativa, né? Falou que foi histórico essa votação, quer colocar sempre em pauta questões no México, a população estar votando, né? Ter essa participação, porém a oposição fica colocando questões de populismo, de que o Obrador fazendo isso para, enfim, tentar colocar alguns panos quentes em certos assuntos do México. Van, ficou, né, então, nessa especulação os motivos que levaram o Obrador a convocar essa consulta, né, esse referendo. É um possível pensamento já nessa sucessão, de fato, do Obrador, porque agora ele tem mais 3 anos, né, à frente do México. É um cálculo do Obrador tentar essa consulta popular, ver o que ele pode fazer nesses últimos 3 anos? Eu acho muito curioso que quando um governo tem aí a popularidade alta, quando ele faz uma gestão focada na defesa da soberania nacional, focado na melhoria de vida da população, focado no desenvolvimento esse que a gente pode questionar, discutir as formas, se é muito anos 90 ou não, se é mais alinhado com a nossa era, aí o pessoal coloca que é populista. E quando você tem, tipo, Le Pen, que tem um discurso aí xenófobo, que é uma coisa, assim, absolutamente para jogar para a torcida, ou um Bolsonaro que faz essas políticas que a gente chama aí de políticas eleitoreiras, como aumentar o valor e mudar o nome do Bolsa Família, enfim. Então, essas são políticas eleitoreiras, políticas que não têm sustentabilidade, e aí botam no mesmo balaio, populismo. Então, assim, né? O Obrador, ele é um chefe de Estado, como essa consulta comprovou, popular, com um apoio popular muito grande. E eu, assim, embora eu acho que ele é populista nesse sentido de estar governando para o povo, mas sempre colocam esse tema de uma forma pejorativa, e eu não entendo que ela tem que ser pejorativa. Tem muitas questões em torno do porquê, porque o Obrador fez isso. Isso não estava previsto na Constituição, ele inventou essa consulta no meio do mandato, e aí eu acho que a gente tem que analisar algumas questões para conseguir entender minimamente. Uma delas, um mandato de 6 anos é um mandato muito longo, e o desgaste do presidente nesse período, ele é óbvio,
né? Então, você, quando tem uma eleição no meio, né, por exemplo, 4 anos, você pode se reeleger e ficar mais 4, você tem um período de eleição no meio em que você consegue restabelecer seu contato com as massas, com a sua base eleitoral e ter ali um apoio para a continuidade. Lá no México são 6 anos de gestão e não tem reeleição. Então, eu compreendo esse referendo revogatório aí que ele inventou, justamente para dar força política para esses últimos 3 anos. E ele está enfrentando um processo muito difícil de uma reforma constitucional para mudar a matéria, eles chamam de matéria, para mudar o tema energético. E ele está propondo no México justamente o contrário do que está sendo proposto aqui no Brasil. Ou seja, ele quer criar e construir mais hidrelétricas para poder ter uma matriz energética mais limpa, sem as usinas a carvão. Estão construindo um parque solar, que é o maior da América Latina, para produzir energia a partir da luz do sol. Só que é isso, ele tem um projeto ambicioso e ele precisa de 2/3 do Congresso, mas ele não tem 2/3. No Congresso atual, ele tem 279 deputados e a oposição 197. Então, ele está enfrentando essa oposição duríssima. E outra coisa importante, a questão do lítio. O México tem uma reserva importante de lítio. Lítio foi o motivo pelo qual a gente teve o golpe de Estado na Bolívia contra o ex-presidente Evo Morales. E o México tem uma reserva ali. E lítio é usado para bateria, e a gente vê a discussão sobre carros elétricos, o quanto isso vai ser a tendência aí nos próximos anos. E aí vai precisar do lítio. E ele está dizendo que o lítio precisa ser do monopólio do Estado, ou seja, o Estado tem que controlar o lítio. Algo muito parecido a gente viu no Brasil com o pré-sal, quando se discutiu que a Petrobras deveria manejar o pré-sal, e aí a gente teve o golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. O que ele está fazendo, então, do meu ponto de vista, é tentar passar essa lei e, ao mesmo tempo, se municiar com o respaldo popular, dizendo, vejam, o povo está me apoiando. Mas só teve 17% de participação. Ok, 17% foram as urnas se manifestarem e se manifestaram contundentemente. Então, a gente pode entender que os 80% que não se manifestaram são contra o Obrador? Não, porque teve um apelo gigantesco para que as pessoas se abstivessem. A oposição fez essa campanha muito forte para que as pessoas se abstivessem. E o próprio Instituto Nacional Eleitoral deu vamos chamar de golpe, um golpe brando, ao impedir, basicamente, a votação, porque eles só colocaram 30% das urnas necessárias para as pessoas votarem. Então, foi caótica a votação ontem. As pessoas chegavam no centro eleitoral, onde elas sempre vão votar, e não estava lá, não tinha colocado ali as urnas. Foi bem difícil, e eu acho que isso pesou bastante entre as pessoas não quererem sair. Foi muito confuso, tinha que pegar informação pela internet. Pessoas mais velhas que não têm muito manejo, traquejo ali com a internet, não conseguiram saber onde ia votar e tal. Então, o próprio Obrador denuncia e fala, o Instituto Nacional Eleitoral jogou contra e jogou a favor da abstenção. Então, enfim, são várias frentes para a gente entender, mas eu não acho que é um jogo meramente eleitoral visando... Chegaram a falar que ele poderia estar tentando uma reeleição, não entendo isso. E também não entendo que seja ali uma manipulação para tentar eleger um presidente do Morena, que é o partido dele, na próxima. É óbvio que o presidente tenta fazer isso, né? Tenta manter seu sucessor, mas ele ainda tem 3 anos. Então, ele tem outras prioridades nesse momento. Sim, até porque essa questão que você estava colocando da questão energética, e o Ivanildo coloca para a gente que também enfrenta a reação dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos, se não me engano, falou sobre sanções, caso o México queira nacionalizar o seu setor energético, possa vir com sanções dos Estados Unidos contra López Obrador, enfim, o Estado mexicano, o que é algo assim inacreditável, porque é nacionalizar o seu, né? Você não está pegando dos outros. Mas o que eu tô passar para a Van também vai um pouco ainda nessa pergunta que eu coloquei para a Van, mas também no sentido de tentar entender
A oposição fala uma coisa, essa questão de populismo, que o Obrador tentando aí conquistar, angariar, mas por que também ele tentaria se arriscar numa votação que poderia não deixar o apoio a favor dele? Amanda, como você enxerga também essa questão do Obrador? Porque poderia ser 90% não apoiando o seu governo, né? Bom, eu vi essa articulação da esquerda em mobilizar, não ir às urnas, né, não votar, isso é extremamente prejudicial para qualquer democracia, né? Então, partidos políticos ou movimentos políticos serem contra a estrutura democrática, então isso já seria algo para a gente prestar atenção. E eles estão interpretando que isso mostraria uma fragilidade, né, ao governo, porque poucas pessoas foram votar. Eu conversei com um amigo e ele disse que que ele acredita que foram dois fatores, né? Um fator que existe uma apatia política, então nessa questão do voto mesmo, do exercício democrático de ir às urnas, existe essa apatia política de não achar que vai ter impacto, que não seria tão necessário, e que também teve uma campanha para sabotar esse processo. E aí, essa questão de um referendo, eu acho que ele é algo bem latino-americano e muito necessário para as nossas estruturas democráticas. A gente vem conversando bastante sobre a crise da democracia liberal, né? Que é essa crise de democracia representativa, eleitorais, que a gente sabe que hoje tem muitas influências, né? Influência na área de comunicação, internet, dinheiro que pode se colocar numa campanha. E existem, né, autores que interpretam que a democracia liberal ela seria uma extensão do poder colonial, ou seja, ela não dá conta de corresponder aos problemas latino-americanos, né, as formas de se organizar na América Latina, as formas políticas que a gente tem aqui, e que isso daria continuidade a um poder colonial. E que para a gente sair, né, dessa democracia liberal, a gente precisa reconstruir nossa proposta de democracia, né, com ferramentas mais democráticas. E acho que esse referendo vai nessa direção. A gente pode dizer que hoje ele teve, né, um impacto baixo por conta dessa grande abstenção, mas está se criando um processo de consulta muito importante para a democracia. E a gente tem que lembrar que a história do México, né, eles tiveram 70 anos de governo de um partido, do PRI. Então, fortalecer as estruturas democráticas não necessariamente seria para fortalecer ou dar prioridade para o Morena ou para o presidente, mas sim fortalecer como o cidadão, né, como as pessoas se relacionam com a política, que é algo extremamente frágil. A gente sabe, o México, os Estados Unidos, uma influência neoliberal. Então, construir esses mecanismos de democracia, eles são importantes para o futuro. E eu também não acho que seja assim a tentativa de continuar no poder, porque ele declarou isso, e não tem intenção nem mesmo de continuar na política, ele não quer reeleição e não quer continuar na política, mas acho que ele tem essa preocupação de construir formatos de democracia para incentivar a participação. Então, o que eu conversei com alguns amigos mexicanos é que isso foi positivo, foi uma decisão política positiva. E, como a Vanessa falou, ele tem uma aceitação muito grande, quase 60% de aprovação, e ele não precisaria, né, tipo, se colocar isso, e ele fez esse processo. E aí, em relação aos desafios, eu acho que o México é um dos países que está melhor na América Latina, né? Então, está com propostas de infraestrutura, essa reforma elétrica aí também é muito importante. Então, acho que o México, assim, traz ventos positivos para a América Latina. Perfeito, Amanda. E até colocar essa questão desses ventos positivos, né? A partir também da eleição que pode ter tanto aqui no Brasil quanto da Colômbia, que já comentamos aqui em Roda Mundo também sobre essas duas eleições, podem configurar um novo mapa progressista aqui na América Latina e América do Sul, né? Pegando o continente todo. E aí, Ivan, a gente entrando aqui nessa última rodada e também já colocando um próximo assunto que a gente quer falar brevemente,
o que também pode influenciar o Obrador também nesses últimos 3 anos, a partir também dessas novas eleições, né? O que esperar, talvez, desses próximos 3 anos do Obrador. A gente sempre comenta aqui essa ligação do México à Argentina, né? Que agora é governada pelo Alberto Fernandes, e também agora o Gabriel Boric também no Chile, também, que é uma nova configuração que pode desativar o neoliberalismo do Chile, enfim. Mas também a gente queria colocar aqui para comentar, tanto a Van quanto a Amanda, que hoje completa-se 20 anos da tentativa de golpe contra Hugo Chávez na Venezuela. Entre os dias 11 e 14 de abril de 2002, Hugo Chávez foi sequestrado aí por militares na Venezuela, ficou aí desaparecido por alguns dias, ninguém sabia mais ou menos onde ele estava. O Estado-Maior caiu a Constituição bolivariana naquela época, revelou que o presidente tinha renunciado, mas o Hugo Chávez voltou, assim, uma liderança aí, voltou aos braços do povo, basicamente, e deu mais chances aí ao chavismo, né, uma positividade, uma popularidade maior. Também queria ouvir da Vanessa e da Amanda também esse momento histórico aqui, trazer para nossa análise, Ivan. Muito bom. Falar de Chávez é sempre um alento quando a gente pensa em democracia e a gente pensa na crise das democracias liberais, e a gente vê o que aconteceu na Venezuela e o processo aí que se estende com Maduro, e numa tentativa, num esforço bastante, um esforço muito grande para democratizar, acho que a gente pode usar esse termo, democratizar a democracia. Os referentes revogatórios foram mas foram realizados na Venezuela. Então, o Chávez, ele também usou esse instrumento para demonstrar a força popular, para demonstrar a força da sua gestão, para responder aos golpes que ele sofreu. Então, assim, a questão no México o López Obrador falou muito sobre o sentido de democracia, que era o fim da democracia representativa e o começo de uma democracia participativa. A participação popular, então, é um instrumento importante para direcionar aí os rumos da política. Acontece que esse esforço no México é um esforço ainda mínimo. Por quê? Porque você simplesmente consultar se as pessoas estão de acordo na metade de um governo é um esforço muito importante, é um tipo de resposta muito importante, mas ainda está dentro do marco do que a gente entende como uma participação restrita a esse âmbito eleitoral em que você vai e apenas diz eu quero eleger fulano ou ciclano. Então, ainda é uma participação muito pequena dentro do que um Estado precisa fazer para ser popular. Esse processo a gente viu e vê na Venezuela, que é um processo de aumento da participação e uma democracia aí sim participativa. Quando a gente tem, e o Chávez criou isso, esses conselhos populares, as comunas, onde as pessoas elas não são ouvidas apenas como plebiscito, mas elas têm o poder de decisão sobre a sua região. Então, numa comuna, as pessoas têm um orçamento para aplicar em determinadas áreas que elas decidem. Não precisa passar pelo crivo de um vereador, de um prefeito, de um presidente. Elas, reunidas naquela comuna, naquela gestão, elas decidem coletivamente se aquele dinheiro vai para a construção de uma quadra esportiva, de uma creche, ou, enfim, de qualquer instrumento que seja necessário naquele local. E esse golpe de Estado, do qual o Chávez aí conseguiu se recuperar em 48 horas, como isso acontece? Né? A gente está falando, as pessoas na França não estão indo votar, tem um recorde de abstenção, e a gente vê que na Venezuela, a partir de um momento que aconteceu esse sequestro do Hugo Chávez, um golpe de Estado totalmente apoiado pela mídia. Então, você tinha ali o que era a RCTV, né, na época, que era como se fosse uma Rede Globo aqui, falando o tempo todo que o presidente tinha renunciado, que o presidente tinha fugido do país, o tempo todo mostrando que estariam sendo realizadas ações violentas, e o povo se vê num contexto que diz, não, mas isso não é verdade.
Isso que eles estão retratando ali não é a verdade. Sai às ruas e consegue, nas ruas, derrubar esse golpe em 48 horas. Isso, assim, é algo... Eu acho que nunca antes tinha acontecido isso. Esse processo é bem fielmente revelado no documentário A Revolução Não Será Televisionada, que é algo, assim, muito importante, que as pessoas assistam novamente, passem para os seus alunos, comentem sobre isso. É um documentário, assim, realmente transcendente no que diz respeito à comunicação, porque ele revela justamente como foi a construção, período por período, desse processo, até o momento em que conseguem trazer Chávez de volta para Caracas, e aí ele retoma o seu lugar de direito como presidente do país. E, a partir dali, ele entende que a democracia ela precisa ter a participação do povo. E ele fortalece e cria mais instrumentos para que essa população seja consultada, não só com esses referendos revogatórios, que estão previstos na Constituição, como a Venezuela é isso, é o país que mais eleições realiza, né? A gente brinca que todo ano, quando começa o ano, a gente já tem que olhar qual vai ser a eleição da Venezuela, porque tem eleição todo ano, é um negócio assim, eleição municipal, eleição para o parlamento, eleição de tudo quanto é lado, eleição de todos os jeitos. Enfim, então, o que Chávez nos ensinou, e a partir desse golpe, é exatamente isso. O poder precisa ser dado ao povo. O povo precisa ser consultado e ter aí instrumentos de execução, não só de consulta, mas instrumentos de execução e de direcionamento para onde esse recurso tem que ir, como isso deve ser feito, dando autonomia, cada vez mais autonomia para a população e cada vez menos centralização no governo federal, né, do governo central, cada vez menos centralização numa esfera federal, melhor dizendo. Perfeito, Van. Amanda, também queria te ouvir sobre essa questão, também finalizando de México, e também desses 20 anos da tentativa de golpe contra o Hugo Chávez. Bom, depois dessa aula da Vanessa sobre Hugo Chávez, eu queria falar que entender a Venezuela é muito complexo, né? Porque tem muitos elementos ali bem latino-americanos e bem venezuelanos, né? A gente não precisa partir de uma defesa de que a Venezuela não passou por dificuldades e não passa por dificuldades. Ela passa por muitas dificuldades econômicas, né? Um problema cambial, um problema da dolarização da sua economia, teve um problema enorme de abastecimento, mas tudo isso é algo estrutural, né? Que foi formado, né, pelos embargos econômicos e pela tentativa de desestabilização desse processo que a Vanessa contou aqui para a gente. E esse processo, ele tem uma característica de reconstrução do que seria democracia, que é o que a gente vem debatendo aqui, né? Que a democracia liberal ela pode ser interpretada como uma extensão do poder colonial, porque ela produz fracassos, né? Então, a gente vê o Peru, né? Tem muitos casos de impeachment, muitos casos de fragilidade do seu processo democrático mesmo. Então, o Hugo Chávez e o processo revolucionário da Venezuela sabe da necessidade de construir novos formatos, né? Então, as comunas, né? O Ministério das Comunas também tem muita essa efetividade da atuação política. São muitos elementos que fazem a Venezuela estar em pé. Eu acho que o que a gente tem que perguntar é por que a Venezuela está em pé. Porque eles têm um processo político muito forte. E esse processo político, ele é territorial, então tem muitas lideranças, né? Lideranças das comunas, lideranças políticas jovens, assim, é surpreendente o quanto tem de liderança política na Venezuela, mas ele é muito na comunicação. Eu acho, assim, a comunicação na Venezuela é extraordinária, assim, a compreensão que eles têm da força da comunicação. Então, como a Vanessa disse, assim, por mais que a televisão esteja passando uma história, o povo venezuelano sabe que existem outras versões dessa história, porque
eles investem muito em comunicação. E eles investem muito também na criação desses símbolos, né? Tanto do Simão Bolívar, que é um símbolo que foi reconstruído, né, pelo Hugo Chávez. Então, o Simão Bolívar, na Colômbia, por exemplo, ele é utilizado pela direita, e na Venezuela ele é utilizado pela esquerda. Por quê? Porque foi reconstruída a história do Simão Bolívar. O Hugo Chávez também, né, é um símbolo, é uma força política na Venezuela hoje, que todo mundo conhece, inclusive as gerações novas, né, que não fizeram parte desse processo por conta da comunicação. Então, agora eles estão fazendo lá eventos, né, para relembrar essa tentativa de golpe, para relembrar o que foi o processo e o papel do Hugo Chávez em contornar essa situação, porque para eles é uma continuidade. Então, as desestabilizações políticas que eles têm e que eles vão ter daqui para frente, é como se fosse eles recontando a história que eles estão num processo só. Então, quando a gente para e pensa, nossa, como que o venezuelano consegue, né, viver numa economia dolarizada, com problemas econômicos, sob um embargo econômico, e ainda assim apoiar o Maduro, apoiar o PSUV, apoiar toda essa estrutura complexa que é colocada na Venezuela, é porque eles entendem que isso é um processo. Eles entendem que isso não está acabado, que isso é um processo de reconstrução do que eles vão dizer que seria a segunda independência, a terceira, seria o processo de independência do Simão Bolívar continuado pelo Hugo Chávez. Então tem toda uma narrativa, uma história que foi muito bem construída para a população venezuelana por parte da comunicação. Então não é por acaso que a Venezuela segue, né, bolivariana, é porque tem muitos elementos políticos super latino-americanos, né, novos, que a gente vai colocar aí como democratizar a democracia, revolucionar a revolução, processos em movimentos. Então eles se colocam muito à disposição de mudar as coisas, né? Então eles se colocam em movimento na política, e acho que é só essa dinâmica que faz com que eles continuem resistindo e em pé, mesmo com tantos problemas. Eu queria ressaltar a indicação da Vando. Gente, peço desculpas que minha câmera deu algum problema nesse meio tempo. Estou, assim, meio submersa dentro do meu computador. Não sei o que aconteceu, mas estou tentando acertar. Então, caso vocês estejam me vendo meio assim, não se preocupe que não é um problema de vocês, é uma questão técnica aqui da minha câmera que não resolveu parar de trabalhar nessa segunda-feira. Ressaltar esse documentário que a Van colocou, porque é realmente um ótimo documentário, muito didático. Ele tem imagens ótimas, você consegue estar vendo ao vivo ali o que está acontecendo, de fato. E até queria comentar mesmo uma coisa, a questão do Obrador, que a gente deixou escapar, uma questão muito de representatividade, como a Amanda falou do Bolívar, a Van também resgatou essa questão histórica da Venezuela, que foi que o Obrador, ele já havia prometido que ele ia votar nulo na consulta de ontem, que iria colocar Viva Zapata na cartela dele, na cédula dele, e de fato ele fez isso. Zapata, Emiliano Zapata, que foi o revolucionário mexicano, se não me engano, fez 100 anos do nascimento dele nesse final de semana, se não estou enganada. Então ele de fato fez isso, tem a foto, que é até a foto do card aqui do Roda Mundo, ele com a cartela dele dizendo Viva Zapata. Meninas, considerações finais aqui para acabar nosso Roda Mundo de hoje. Mais uma vez, obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando a gente, que mandou comentários, perguntas, algumas, infelizmente, o tempo não deixou aqui que a gente pudesse fazer, mas voltem semana que vem, porque o Roda Mundo vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas, aqui nos canais de Opera Mundi. Meninas, obrigada mais uma vez. Algum jabá, alguma notícia, considerações finais, vocês estão com a palavra. Maravilha. O Lopes Obrador tá errado, né, gente? Não pode revelar e tirar foto do voto. Se fosse aqui no Brasil, ele teria sérios problemas. Não pode tirar foto do voto, não. Ele faz isso para incentivar, né, as pessoas, para não dizer, ele quer se fortalecer, se promover, porque ele enfrentou muita crítica no México nesse sentido. Ele quer se promover, ele está querendo se consolidar. Pô, é bom que o presidente se consolide, porque ele tem a força para fazer alguma coisa. Eu acho que eu não comentei, e é importante dizer que ele ressaltou, caso a reforma energética que ele está propondo
não passe, porque é uma mudança na Constituição do país, ele vai apresentar um projeto de lei para nacionalizar e proteger o lítio, porque ele considera essa uma questão central, e aí ele só vai precisar de maioria simples que ele tem. Então, assim, ele não é que o governo é o melhor do universo, não, né, não seja criticável, tem bastante crítica ao governo dele, mas ele está fazendo uma gestão, enfim, muito melhor do que a do Peña Nieto e as gestões de direita aí, históricas que a gente viu no México. Então é importante esse voto de confiança que a população deu. Sobre Venezuela, e isso que a Amanda colocou muito maravilhosamente, a comunicação o Chávez, ao contrário do que a gente vê nos outros governos de esquerda, aqui no Brasil, sobretudo, o Chávez sempre entendeu a centralidade da comunicação. Ele sempre colocou isso como um pilar fundamental no seu governo, o que permitiu que a população reagisse naquele contexto de golpe foram as rádios comunitárias que tinham se disseminado no país. No Brasil, rádio comunitária é criminalizada. A rádio comunitária, para ela ser como tal, ela não pode ter propaganda, ou seja, a pessoa não tem como se manter, né? Vai arrumar dinheiro da onde? Não pode ter propaganda. O raio em que ela pode operar é absurdamente restrito, muito pequeno, é como se fosse só no seu condomínio que ela pode atuar. É muito pequeno. Então, assim, todas as regras no Brasil existem para que as rádios comunitárias não se desenvolvam. Lá não. Lá, então, ele fortaleceu as rádios comunitárias, incentivou a criação de TVs comunitárias. A gente tem televisões regionais, televisões com esse caráter nacionalmente também. Tem a VTV, que é uma TV super importante, criada nesse contexto, com comunicadores populares, o que também assim é super relevante, que não são só pessoas, jornalistas formados. Então, comunicadores populares também têm a sua atuação muito respeitada e muito valorizada naquele país. Isso é super importante. E outra coisa de extrema relevância que mudou a história regional foi a criação da Telesur. Outra coisa que ele entendeu ser necessária, porque ele precisava comunicar as questões que aconteciam naquele país, não só internamente, mas também para o exterior. Mas não só o que acontecia na Venezuela. Ele também entendeu que a falta de uma perspectiva na comunicação, uma perspectiva latino-americanista na comunicação, ela era muito cruel para os nossos países. A Telesur, então, ela tem aí mais de 10 anos, acho que são 12 já. Ela também é criada a partir do golpe de 2002, então todo esse processo que ocorreu a partir do golpe gerou respostas contundentes do Chávez nesse sentido, e é isso, a Telesur ela vem para ser uma proposta contrária à CNN, que é essa televisão bancada pelos Estados Unidos, né, estadunidense, e era sempre a CNN dando a sua versão sobre os fatos que ocorriam aqui. Então, a Telesur, ela é o contrário. Ela é a nossa perspectiva, a perspectiva latino-americana sobre os eventos latino-americanos. Então, dos maiores legados que Chávez deixou, está aí a Telesur e a sua campanha e a sua extrema prioridade em tentar construir uma integração regional. Dito isso, é lamentável que o ex-presidente, na época, Lula, não tenha valorizado a Telesur e não tenha permitido o estabelecimento dela aqui com sua versão em português. Ele apostou em uma frente, ao invés de fazer uma frente ampla, ele apostou num projeto nacional, que seria via TV Brasil, e não deu certo, né? Infelizmente, mas é isso. Chávez e esse processo de 2002 tem muito a ensinar para a esquerda brasileira, mas assim, muito. E quando a esquerda renega o Chávez, a Venezuela e o processo venezuelano, de uma certa forma ela está renegando também esse debate da criação de uma democracia própria e não uma democracia importada, que é o que a gente tem praticamente todos os países aqui, que é o que a gente está chamando de democracia liberal, que é um modelo dos Estados Unidos, que a gente pega e simplesmente transplanta e tenta fazer funcionar aqui. E, pelo jeito, não está dando muito certo. E a Venezuela, ao contrário, a Venezuela constrói seu próprio processo a partir do que o Chávez chamou ali de socialismo do século XXI, com seus acertos e erros, muitos erros, mas também muitos e muitos acertos que precisam ser valorizados. A Van tirou a palavra da minha boca na questão da Telesur, porque, de fato,
Eu acho que a Telesur deveria estar no Brasil, como a grandeza também aqui dentro da América do Sul, mas me deixa muito feliz da Telesur ainda estar de pé até hoje, ainda fazer o seu trabalho, ter sua TV, sua mídia, seu site, suas redes sociais, que é de fato um jornalismo muito importante e que tenta cobrir diversas coisas que às vezes nem no Brasil a gente cobre e eles estão cobrindo, então é muito importante também. E para vocês que ainda estão querendo esse assunto da França, amanhã, 20 minutos de análise com o Breno Altman, às 11 horas da manhã, aqui nos canais de Opera Mundi, vai debater o porquê a extrema-direita cresce na Europa, que vai trazer análise também sobre a França, Hungria, Itália, com o Salvini, que também podem aí complementar a sua análise e o nosso debate também em relação a tudo isso. Meninas, agradeço mais uma segunda-feira. Segunda-feira que vem estamos de volta, contente aí que pode também ter o nosso time completo das nossas Roda Mundistas e também todos os nossos Roda Lovers que estarão semana que vem. Um beijo a todos, boa Páscoa, né? A todos também. Domingo é dia de Páscoa. Espero ganhar chocolate, tá caro, né? Chocolate, porque não tá caro também nesse país, né? Mas espero que alguém dê um chocolate para minha pessoa, se sinta iluminado para isso. E eu volto segunda-feira que vem com mais Vanessa Martina, Amanda Harumi e também Ana Prestes. Um beijo a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijos.